primeiro eu queria agradecer a Letícia, o Giovanni e a Vitória por terem vindo aqui compartilhar essa experiência com a gente, e a Melina por ter mediado esse debate. Agora a gente vai falar com a Juliana Mota, com a Carolina Vaz Martins e com a Fernanda Nemer. As três são bacharéis em Direito pela Universidade de São Paulo. A Juliana, ela é atualmente doutoranda na Universidade de Oxford, tem LLM pela Universidade de Cambridge. Além de ser advogada e pesquisadora especializada em direito digital e proteção de dados e direitos humanos. A Carolina é especializada em direito digital e advogada na área de propriedade intelectual. E a Fernanda é pesquisadora do Centro de Estudos de Pesquisa em Arbitragem da Universidade de São Paulo e Visiting Foreign Lawyer no escritório Wilmer Hale. Então, Juliana, Fernanda, Carol, bem-vindas. É uma felicidade ter vocês aqui. São, além de colegas de trabalho, minhas amigas. Queria iniciar a fala com a primeira apresentação da Carolina, em relação aos tópicos que a gente tinha conversado. Então, Carol, por favor, fica à vontade para fazer essa exposição inicial. Olá, pessoal, boa tarde. Primeiro, queria agradecer ao Logarithm pelo convite. É, assim como o pessoal já falou aqui no primeiro painel, acho que é super importante ter uma discussão sobre a importância dos MOOCs, né, para que eles sejam cada vez mais incentivados como um instrumento de aprendizado jurídico, né. Bom, eu também participei de moot courts, basicamente, desde o meu segundo ano de faculdade, ininterruptamente, até hoje. Eu já sou formada há 5 anos, praticamente. Então, foram várias experiências de moots em todas as capacidades, tanto como pesquisadora, oradora, coach, juíza, e agora organizadora, mais recentemente, inclusive da Coditech, do Logarithm. E a razão pela qual eu fui ficando ao longo do tempo, né, eu acho que foi muito porque eu fui identificando todos esses benefícios que o pessoal já falou aqui no primeiro painel para a formação, né, então você vai construindo e você vai vendo que são algumas vivências que você não tem na sala de aula, porque realmente elas são formas mais ativas, né, tanto de pesquisar, de compreender aquele assunto, e mais divertidas também, né, não tem como dizer que não são. Principalmente as que são em equipe e tudo mais. E aí você fica com o desejo de continuar e passar aquilo para frente, né, então não só você ter essa experiência, mas também orientar quem está chegando, criar essa cultura de multi e ir passando isso para frente. Pra mim, especificamente, foi um caminho super relevante para a definição das minhas escolhas profissionais, até em temas, né. Então eu entrei participando primeiro da Price Media Law de Oxford, que já foi mencionada aqui, e foi lá que eu tive a oportunidade de entender e conhecer um pouco mais sobre tecnologia, mídias, etcétera, que na minha época de faculdade não era uma matéria, né, então a gente não tinha, então era um assunto, que eu não teria tido contato nessa época de faculdade, não fossem os MOOCs. Fiz alguns outros, então fiz a Inter-American, fiz o Jessup. Em cada um deles fui aprendendo um pouco, mas a Price, né, que falava sobre liberdade de expressão, e direitos humanos e também de Media Law, foi muito relevante nas escolhas que eu tive de estágio. Então eu tive a oportunidade de estagiar com liberdade de expressão em uma ONG, fui fazer meu intercâmbio e quando voltei falei: "Bom, agora eu vou procurar alguma coisa mais voltada, à mídia, etcétera", e foi assim que eu acabei entrando no direito digital. Então, muito por causa do multi que essas escolhas profissionais foram se guiando. Então eu acredito muito que ele acaba sendo importante para te colocar em contato com diferentes temas, te colocar em contato com discussões que você não teria de outra forma, e isso acaba, por si só, guiando as suas escolhas profissionais, mesmo que isso sem falar em todos os outros benefícios, né, de conhecer pessoas, de estar no meio, de conhecer outras pessoas que estão discutindo aquilo, de ter acesso à discussão qualificada, etcétera. Mas só o fato de você ter acesso, descobrir que aquilo existe, para alguém que é estudante de direito, acaba sendo muito relevante, né. Você não necessariamente vai ter isso em todas as áreas e, é claro, você vai acaba despertando uma paixão. Eh
E tem uma série de outros benefícios para a carreira, né? Não apenas você escolher ali a sua temática, a sua área e eventualmente descobrir que aquilo existe, mas também para você conseguir se entender ali enquanto profissional, né? Então, óbvio, né? Sendo algo mais ativo, você vai desenvolvendo algumas habilidades que vão ser utilizadas depois no trabalho e que elas não são em sala de aula, né? Por exemplo, você escrever, você ter ali alguma coisa em grupo que vai, revisa aqui, revisa ali, não é uma coisa que acontece tanto quando você está numa dinâmica de sala de aula, prova. Você tem alguns trabalhos em grupos, mas a gente sabe que eles são em menor escala, então não é a mesma coisa. E você vai pegando um pouco dessa dinâmica e dessa forma de lidar com as outras pessoas. E você vai evoluindo nisso, e aí quando você chega, por exemplo, na posição de coach, que você não precisa necessariamente ser formado para você estar na posição de coach, existem estudantes que já fazem essa função. Você acaba chegando ali a uma posição de gestão de um trabalho em grupo, e tem equipes de multis que são bem grandes em quantidade de participantes, né? Claro, você tem algumas que são em duplas, mas você tem outros que são equipes de 6, 8 pessoas. Então, uma quantidade de pessoas ali para gerir. E aí, o que eu vi, por exemplo, na minha trajetória profissional, foi que, tendo participado de MUDs, eu cheguei já um pouco sabendo como lidar com equipes e organizar trabalhos em equipes antes do que normalmente você teria na sua carreira profissional. Então, por exemplo, numa carreira super tradicional dentro de um escritório, às vezes você só vai ter ali a oportunidade de gerir, de testar a gestão quando você já é um advogado pleno, às vezes um advogado sênior, dependendo de como é a organização da sua equipe, e você acaba tendo que aprender isso muito mais para frente na sua vida profissional. Enquanto quando você está num multi, você já desde cedo vai entendendo que você tem que organizar o trabalho, como que você vai lidar com perfis diferentes de pessoas, né? Porque sendo uma equipe de 6, 7 pessoas, você vai ter que pensar como é que funciona trabalhar com uma pessoa, como que funciona trabalhar com outra. Você sendo coach, como que eu tiro o melhor daquela pessoa, como eu tiro o melhor de outro tipo de pessoa, sobretudo, né? Porque são situações que a gente vive dentro do espaço da competição, que até são situações de maior pressão. Então, como que você vai lidar com isso? Acaba sendo super engrandecedor também nessas outras posições. E aí, é claro, mais para frente, quem fica realmente para a parte de organização também vai tendo um pouco de noção de como que é botar algo do zero em pé, seja escrever um caso, seja colocar um evento mesmo, que também são coisas que a gente tem alguns acessos ao longo da nossa trajetória profissional, mas não tanto. Então, é bem complementar e acaba sendo bem importante para você se consolidar profissionalmente, para além de conhecer as pessoas das áreas. Então, essa é um pouco, eu acho que a minha fala inicial aqui do por que que eu fiquei tantos anos no MUT, e passo aqui a palavra para as minhas colegas continuarem. Acho que é uma fala super importante, Cá, porque, assim, a minha escolha de carreira também veio por aí, sei que a da Fernanda e da Juliana também, e essa questão de realmente desenvolver habilidades que a gente só teria muito mais na frente, né, e que a gente vê que na prática ter essas habilidades mais cedo na carreira fazem uma diferença muito grande quando a gente está se desenvolvendo, né. Então acho que, Ju, se você quiser falar um pouquinho, sobre a sua participação, né, desenvolvimento de habilidades de pesquisa e acho que um pouco também de como que a experiência em uma universidade fora do país, né, como que isso te dá a perspectiva dos apoios institucionais que a gente tem hoje. Eu sei que isso conversa muito com o que o Giovanni falou antes, mas como ele também disse, acho que ter uma terceira perspectiva aqui é super interessante. Boa tarde, boa noite, pessoal. Eu queria começar agradecendo ao Bernardo pelo convite para participar hoje. Eu queria começar minha fala falando, como já foi dito, que sim, a minha escolha de carreira foi completamente relacionada ao multi. Então, fazer multis para mim realmente mudou minha vida. A Carol já trouxe um pouquinho disso. O meu primeiro multi foi a Price também. Curiosamente, quando eu vim aqui para Oxford em 2015, quase 10 anos atrás, eu falei, eu espero um dia estar aqui nesse lugar pesquisando um pouco de media law, de direito da internet, algo nesse sentido. E realmente, 9 anos depois,
eu estou presa aqui. Agora o meu problema é inverso. Eu não consigo terminar o meu doutorado, mas estamos tentando. É, eu acabei seguindo, por enquanto, uma trajetória acadêmica. Faz 3 anos que eu estou no doutorado. E a minha escolha de tema e de academia veio pelos MUTs. Os MUTs me ajudaram a desenvolver, e aqui já trazendo um pouco da fala da Letícia, um pouco da fala do Giovanni, habilidades de pesquisa únicas, que eu acredito que a gente tem que desenvolver mais no Brasil, em universidades brasileiras. E estando aqui em Oxford, eu entendi como eles desenvolvem e o que que a gente pode aprender com isso e implementar no Brasil. Então, só trazendo um pouco do que já foi dito, se alguém não ouviu a fala dos meus colegas anteriormente, é, eu acho que tem 3 principais pontos que o Multi ajuda se você quer seguir uma carreira acadêmica ou desenvolver habilidades de pesquisa. Em primeiro lugar, a gente consegue entender quais são as bases de dados, de casos que estão acessíveis. Como pesquisar casos? Quais são os casos importantes? Como você extrai casos dessas bases de dados? Porque, obviamente, a gente está falando aqui de casos, mas a gente pode falar do Brasil, dos Estados Unidos, da Corte Europeia, de Direitos Humanos, da Corte Africana de Direitos Humanos. Então, como é que você acessa essas bases de dados e navega nelas? Isso tudo você aprende no MUTI. Em segundo lugar, você aprendeu a extrair seus dados. Você vai estruturar os seus argumentos. E isso aqui eu acho que é um dos pontos centrais de habilidades que o Multi me mostrou. E eu consigo identificar muito bem hoje. E eu sei quem fez Multi e quem não fez, porque a gente tem um raciocínio muito, muito bem estruturado, que ajuda não só, obviamente, se você quer seguir uma carreira acadêmica, como qualquer outro tipo de carreira com a qual você precisa lidar e apresentar argumentos. Então, em primeiro lugar, você consegue entender qual é a lei aplicável, você extrai quais são os fatos do caso e você aplica isso aos fatos do caso. Você aprende a reconhecer quais são os fatos que são importantes e os que não são, e a partir daí você cria um raciocínio que é coeso e que faz sentido, ele é lógico. Obviamente que numa vida acadêmica, que é a minha vida nesse momento, isso é de uma importância que eu não consigo nem indicar quão importante isso é, porque eu preciso literalmente no meu dia a dia identificar quais são os problemas legais que existem e sugerir soluções. Escrevendo artigos, escrevendo minha tese, então eu preciso desse tipo de habilidade que os multis me trouxeram. E aí, a última coisa que eu acho também de suma importância é identificar lacunas nas leis. A gente vive falando de leis e de aplicação das leis, mas nenhuma lei é completamente à prova de balas. Todas elas têm alguma lacuna. E saber identificar quais são os pontos fracos da lei e do seu argumento também é importante, tanto na academia quanto na vida prática. Você consegue se blindar dos argumentos da outra parte, num multi ou numa vida de escritório, em que você faz contencioso, ou no caso da academia, você consegue já prever quais vão ser as falhas e os pontos fracos do seu artigo ou da sua tese. E a partir daí você já consegue identificar essas limitações e endereçar de forma antecipada. Esses 3 pontos, como eu falei, foram as principais coisas que os multis me ensinaram. E a partir daí eu desenvolvi a minha paixão pela academia e vim aqui para Oxford. E aqui em Oxford eu tive a grata surpresa de saber que há uma matéria obrigatória para todos os alunos de graduação no primeiro ano deles, que é Legal Research Skills and Mooting Skills. Então, durante o ano inteiro, tem 2 professoras que ensinam os alunos de primeiro ano a usarem bases de dados, a entenderem como elas extraem casos. E aí, no final desse processo de ensinar como você faz uma pesquisa jurídica, os alunos recebem um caso bem simples, é de uma página só. Como é um multi interno, são em contracts ou tort law, é um caso extremamente simples, mas eles precisam, por si só, mostrar que eles desenvolveram essas habilidades de pesquisa. Então, eles estruturam só o esqueleto do argumento e, no final, eles apresentam isso para estudantes de pós-graduação que viram juízes por um dia. Eu achei incrível ver como isso é feito, porque alguns dos pontos trazidos anteriormente é que, de fato, se a gente pensar numa estrutura de universidade brasileira e no pilar
qual que o Multi enquadraria, a gente não consegue de primeira falar, não, isso é ensino, não, isso é pesquisa, não, isso é extensão. Mas se a gente enquadra isso como uma matéria de pesquisa e de desenvolvimento de habilidades, talvez a gente consiga enquadrar isso como ensino em per se, que é como eles fazem aqui. E por serem multis obrigatórios, não significa que os alunos precisam dedicar tempo extra. É uma matéria obrigatória, como qualquer outra matéria. Eles já aprendem, pelo menos, o básico de contratos ou de tort law e aplicam isso no multi que eles têm que fazer. Então, eles conseguem trazer habilidades práticas nessas duas matérias que são extremamente teóricas. Talvez isso poderia ser interessante para o futuro do ensino do direito no Brasil. Tentar enquadrar isso como um ensino mesmo, mas você não vai ensinar a doutrina, você vai ensinar pesquisa. E eu acho que essa foi a minha contribuição para essa fala inicial, de o que eu extraí dos MUTs, como eu cheguei onde eu cheguei, e o que eu acho que a gente pode implementar no Brasil. Obviamente, o Coditec eu acho que é uma iniciativa incrível, porque eu não lembro de ter tantos multis regionais antes, e eu acho incrível o quanto que o Coditec cresceu em 2 anos. Então, a equipe de desenvolvimento do Coditec está mais do que de parabéns, e eu espero que daqui para o futuro seja assim, um dos principais multis do Brasil, porque é importante e eu acho que os alunos cada vez mais identificam isso. Eu acho que queria agradecer a sua fala e essa finalização para a Coditec, né? Que eu acho que aí aqui estão a Fernanda, estão a Carolina junto comigo, que ajudaram a fundar a competição. A gente tem outras pessoas que fazem parte da equipe desde a fundação também, que não estão aqui hoje. Mas acho que muito do que a gente quis trazer foi justamente essa possibilidade, né? Das pessoas poderem aprender aqui, poderem aprender em português, porque a gente sabe que muitas das competições demandam que as pessoas falem inglês. E isso é uma barreira naturalmente que vai acontecer, porque nem todo mundo necessariamente tem um nível de inglês para debater em inglês, né? Porque a gente não está falando exclusivamente de entender inglês, ou ler inglês, ou escrever inglês, mas a gente está falando de realmente conseguir argumentar oralmente nessas situações. Então, muito da nossa ideia com a Coditec, indo agora para a terceira edição, em fevereiro, aproveitar para fazer um breve merchan, foi realmente poder trazer essa oportunidade e trazer também a oportunidade de networking, né? Que eu acho que é um pouquinho do que eu queria ouvir da Fernanda, falando sobre como que essas questões, né, de networking e oportunidades de carreira mesmo surgem das competições, né? A gente não está falando só de habilidades soft skills, a gente não está falando só de habilidades que são hard skills também, mas a gente está falando efetivamente de oportunidade de se colocar na carreira no futuro. Bom, primeiro acho que eu queria também agradecer o convite do Instituto Logarithm, que é uma instituição que acho que tem feito um trabalho muito legal em vários aspectos e com quem eu tive a oportunidade de trabalhar justamente na organização do Coditec. Acho que, antes de eu começar a falar um pouquinho do networking, acho que vale introduzir esse background meu com os MUTs, porque ele é um pouquinho diferente do que o pessoal aqui, porque no final das contas eu fiz uma mudança de MUTs que me levou a uma mudança de plano de carreira, enfim. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha zero noção, assim, do que eu queria fazer com o direito, na verdade. E eu acabei fazendo a Price no final do meu primeiro ano de faculdade. E foi, assim, sendo bem sincera, na época, um surto. Eu, na verdade, não sabia que eu queria largar a faculdade, e aí, enfim, o Multi acabou sendo uma forma de eu encontrar uma coisa que eu tivesse vontade de fazer e que eu gostasse de fazer. Eu emendei a ida na Price com uma ida para Genebra que não era para eu ir, e eu acabei indo super de última hora, foi também super corrido. E aí, depois disso, acho que estando em Genebra, foi uma perspectiva que eu tive também de olhar e falar: eu me divirto muito fazendo isso, mas eu acho que isso, para mim, não é uma perspectiva de carreira. Que eu acho que é um parênteses na questão do networking, mas eu acho que é uma coisa super legal também, que eu vejo em todos esses meus anos de multi, que as pessoas, que isso também te ajuda muito, porque você acaba, às vezes, tendo um contato, um contato tão grande com temas que muitas vezes a gente não estuda na faculdade, você tem a oportunidade de conhecer pessoas, de falar com pessoas que efetivamente trabalham nessas áreas. E aí, muitas vezes, você pode olhar e falar: nossa, eu quero fazer isso pro resto da minha vida, ou você pode olhar e falar:
não quero fazer isso pro resto da minha vida. E aí eu vou voltar um pouco para esse ponto, mas aí só para dar o contexto para vocês. E aí, enfim, nesse momento eu acabei decidindo que eu queria procurar um estágio. Fui estagiar num escritório de contencioso civil e arbitragem, então não tinha nada a ver com o que eu estava estudando na faculdade até agora. E aí eu acabei indo fazer multi de arbitragem, e aí eu me envolvi nos multi de arbitragem, estou envolvida até hoje, eu participo da organização da parte social do Vismut, né, que depois do Jessup é a maior competição de multicorte do mundo, que é uma competição internacional de arbitragem. E então, eu acho que o primeiro aspecto que eu ia falar do networking é que tem um elemento do networking que eu acho que a gente às vezes não pensa, mas que é não só as oportunidades que a gente tem de carreira, ou esse networking mais direto, mas é a oportunidade de conhecer pessoas que trabalham nessas áreas e que podem te contar o que é realmente o trabalho real que essas pessoas fazem no dia a dia. Que eu acho que é algo que a gente na faculdade, especialmente para quem quer trabalhar, às vezes, com coisas que são um pouco mais fora, assim, ou coisas que você não está tão acostumada, com áreas que você entra na faculdade sem saber nada, que é a situação dos direitos humanos, é a situação da arbitragem também, porque quando eu comecei a estagiar com arbitragem, eu não sabia o que era uma arbitragem. E aí você tem essa oportunidade. Então, por exemplo, quando a gente foi para Price, eu estava no comecinho do meu segundo ano de faculdade, em Nova York, a gente fez uma reunião com um diplomata que estava junto da missão da ONU em Nova York, e a gente conversa, e eu achava, quando eu estava no início da faculdade, que ser diplomata era uma possibilidade de carreira para mim. E na conversa com o diplomata, eu falei, acho que isso não é algo que eu gostaria de fazer. Que é uma oportunidade que muitas vezes as pessoas vão ter lá para frente na vida, e às vezes quando você já gastou um tempão focando nessa carreira, ou estudando isso, ou procurando isso, eu acho que isso é uma coisa que muitas vezes a universidade não nos traz de forma tão clara, esse acesso aos profissionais que trabalham nessas áreas, e especialmente é isso, quando você quer fazer coisas que às vezes estão um pouquinho fora ali, daquele caminho mais óbvio que as outras pessoas estão trabalhando. Então, acho que tem esse primeiro aspecto do networking, que é uma coisa que a gente não fala tanto, mas que, para mim, foi uma coisa muito importante para a minha vida, porque me ajudou a seguir um caminho. E aí tem o outro aspecto do networking, que é o networking realmente das oportunidades profissionais. E aí acho que tem uma coisa que eu sempre falo quando eu falo de networking, mas que eu ouvi isso num evento quando eu estava na faculdade ainda, e foi uma coisa que eu levei muito para mim, que é que a gente tem que tomar cuidado para não pensar em networking como se apresentar e entregar o seu cartão para uma pessoa chique num evento. Não é desse networking, no final das contas, que a gente está falando. Claro, existem oportunidades de carreira, eu já vi isso acontecer na prática, que vem, por exemplo, de você fazer um painel muito bom e a pessoa que está arbitrando ou julgando o seu painel te pergunta se você está procurando estágio, acha você muito bom, enfim. Mas, no final das contas, na maioria das vezes, o networking que a gente faz é o networking que a gente faz das pessoas que são os nossos pares, muitas vezes, na competição. E eu acho que isso é uma coisa que o Multi traz e que, às vezes, a gente não fala tanto sobre, e que é uma coisa que talvez só o Multi te traga nesse nível, que é a oportunidade de você trabalhar junto, de uma forma muito intensa, com pessoas que têm os mesmos interesses que você e que vão construir carreiras na mesma área que você, e que no final das contas, muitas vezes são essas as pessoas que vão te dar uma oportunidade lá para frente. Não é aquele professor super chique que foi arbitrar a final de uma competição. Então, por exemplo, acho que eu sou um exemplo muito prático disso, no final das contas. Eu estou numa vaga aqui de Visiting Foreign Lawyer no WilmerHale, que é um escritório americano, né? Mas eu estou aqui em Londres, que é onde fica a sede de arbitragem internacional. E quem me recomendou para essa vaga é uma pessoa que eu conheci fazendo multi. E que ficou uma pessoa que ficou muito próxima de mim, uma pessoa que um grande amigo, enfim, mas que a gente se conheceu fazendo multi, porque, na verdade, ele arbitrou o primeiro painel que eu fiz nas competições de arbitragem. Mas, no final das contas, essas recomendações, elas vêm porque a pessoa, claro, enxerga que você é boa, mas a gente recomenda também as pessoas que a gente gosta, no final das contas. Então, eu acho que isso é um aspecto muito importante. Eu acho que tem muitas pessoas que enxergam o multi para esse networking, mas querem fazer o networking de ir no coquetel e conversar com os judges, mas que não percebem que, muitas vezes, onde as reais oportunidades estão e onde a gente realmente vai levar isso para a vida, são as pessoas que estão trabalhando com você. Outro exemplo disso é isso, assim, a organização do Coditec, por exemplo, foi uma coisa que foi super legal.
foi uma ideia que o Bernardo teve, e que eles queriam fazer um multi que fosse relacionado também com a arbitragem, e eu e o Bernardo, a gente foi dupla no meu primeiro multi, lá na Price, lá atrás. E aí, na hora que o Juliano perguntou para ele se ele conhecia alguém que conhecesse coisas de arbitragem, tivesse interesse em multi de arbitragem, enfim, ele pensou em mim, porque ele já me conhecia, ele sabia que eu trabalho bem, a gente já tinha trabalhado juntos, enfim. Então, acho que é um overview bem geral, assim, mas eu acho que essa ideia do networking, ela é muito importante, da gente lembrar sempre de olhar para as pessoas que estão do nosso lado e realmente construir relações nas coisas que a gente faz. Isso vale para o multi, vale para tudo, mas de não ficar sempre tentando pensar em quem está em cima. Muitas vezes o real networking ele vem da pessoa que é essa dupla, do seu coach, de uma pessoa de um outro time que você vai conhecer num coquetel. Então, acho que isso é uma coisa também, para quem for fazer os multis, participar, enfim, participem dos eventos, participem da parte social, vão nas coisas, conversem com as pessoas, se apresentem. No final, é uma oportunidade de conhecer gente, às vezes do mundo inteiro, do país inteiro, enfim, que tem interesses muito parecidos, que vivem vidas muito parecidas com as suas. E no final isso é super divertido, mas também é uma oportunidade de networking que você vai levar e você vai ter oportunidade de carreira que vem disso. Acho que para esse primeiro ponto seria isso. Então, foi super obrigado. Acho que, além da Coach-Tech, né, que é uma grande situação de networking de pares, acho que esse evento é uma grande situação de networking de pares também, né? Eu trabalhei, ou estive trabalhando, eu estive em eventos de competição com literalmente todas as pessoas que estão chamadas aqui hoje. Então, isso, e ter visto essas pessoas trabalhar e trabalhado junto com essas pessoas é o que fez esse evento possível, né? Acho que tem oportunidades, né? Eu mesmo tive a oportunidade de estagiar por conta de uma competição, mas isso são questões que vão estar muito focadas normalmente em premiações, né? Em questões de, tipo, ganhou a competição, então teve algum desempenho muito excelente, por acaso aquele árbitro ou juiz estava procurando alguém, mas no final das contas é isso, né? A gente faz um networking de pares que eu acho que é realmente muito mais relevante, ainda mais quando a gente pensa nos temas que as competições costumam ter, né? Que são temas de fronteira, que são temas que a gente está discutindo, que são coisas que estão ali num limite do conhecimento e que não necessariamente, né, ser mais velho é uma vantagem. Que é o caso, por exemplo, das questões de inteligência artificial, né? Que é um dos objetos da Coach-Tech, e que acho que é um ponto super relevante, né? A gente estar debatendo questões para as quais ninguém tem resposta, e realmente conseguir fazer essa troca de conhecimento com pessoas que já estão inseridas, com pessoas que ainda estão estudando. E aí, Ju, acho que eu queria ouvir um pouquinho de você sobre essa possibilidade mesmo, né, da gente explorar esses temas de fronteira com as competições, né? Você está super envolvida na Price. Acho que você pode falar um pouquinho em primeira mão, assim, do que vem também, né, por trás dessa organização, o que a gente pensa quando a gente está pensando na organização dos problemas do multi. Obrigada, B. Eu acho super relevante. Só para trazer um pouco mais de contexto para quem não me conhece, eu não só estou presa em Oxford, como eu continuo presa com a Price 9 anos depois. Eu nem vou mais falar que eu não vou fazer multi, porque já virou assim bullying na família, entre os meus amigos, que eles falam assim, não vai mais fazer multi, mas continua fazendo, inclusive Price depois de 9 anos. Mas enfim, eu trouxe isso por quê? Porque esse ano eu tive a oportunidade pela primeira vez de ser autora de um caso de multi. Ano passado eu fui autora do Bench Memo. Caso tenha alguém que não saiba o que é um Bench Memo, quando você participa de uma competição, você chama os juízes, obviamente, e os juízes podem não ser especialistas em alguns dos temas que estão sendo abordados naquele multi. Então, a comissão organizadora prepara um gabarito do caso para informar os juízes sobre os principais temas, os principais casos, o que tem que não ter, o que tem e o que não tem que ter na argumentação dos participantes, para dar um guia ali para eles na hora de julgar. Então, ano passado, o pessoal aqui de Oxford me chamou para ser autora do Bench Memo, e esse ano eles me chamaram para ser autora do caso. E foi uma experiência muito enriquecedora, porque pela primeira vez eu estive do outro lado e pensando o que eu gostaria, se eu fosse participante, o que eu gostaria de lidar. E também tendo a cabeça de que, ok, eu preciso criar um caso em que não tem uma resposta. E eu acho que é isso que é o valor dos multis, né? Você não vai ter um multi, pelo menos a nível internacional que eu conheça, que tem uma resposta muito clara.
Só que para não ter uma resposta muito clara, vai ter que ser um caso inovador. Vai ter que ser uma mistura de temas que os tribunais ou julgaram muito pouco ou não julgaram. Você pode pesquisar alguns casos que no futuro virão a ser casos. Então, pode ter uma notícia ali falando: fulano entrou contra esse país na Corte Europeia de Direitos Humanos. Mas daí até julgar vão ser 5, 6 anos. Então, é, pode ser que seja isso, ou pode ser que não seja nada. Você viu uma notícia falando assim, vou trazer aqui um caso polêmico. Twitter foi suspenso no Brasil. Que eu saiba, não teve nenhum caso internacional alegando, ainda litigando isso. Mas você pode tentar trazer isso, e pensar como seria essa litigância, o que seria argumentado, etc. Mas o que está por trás dos multis sempre de benefícios são casos novos, são sempre casos inovadores. Eu acho que na área de inteligência artificial é extremamente, não só inteligência artificial, mas outros tipos de tecnologia, seja machine learning, tecnologias preditivas, reconhecimento facial, a gente quase não tem casos sobre isso. Se a gente tem, são casos muito pequenos ou são casos em países muito específicos que eu saiba não tem nada a nível internacional que esteja realmente julgado e sistematizando tudo. Então, é uma área que está muito aberta à nova exploração. E eu fico muito feliz que, de novo, o Coditec esteja abrangendo isso, ainda mais no Brasil, que eu saiba, não tem assim, casos relevantes, por exemplo, perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre isso. Então, pode ser que acabe virando um polo de difusão de conhecimento e de debates. Espero que cada vez mais, e daí gerando, obviamente, oportunidades de pesquisa e de colaboração com universidades estrangeiras que já estão tocando isso. Então, aqui fora é muito comum a gente ter centros de pesquisa, pós-docs e professores focados em inteligência artificial, focados em novas tecnologias. E pode ser que alunos de graduação cada vez mais olhem para esses polos e falem: não, eu posso estar lá, porque olha só o conhecimento que eu já adquiri nos multicortes. Então, de novo, B, eu só tenho coisas boas a falar do Coditec e fico muito, muito feliz com a iniciativa de vocês. Eu tô falando do Bernardo, mas obviamente isso se estende à Fê e a Carol também, que eu acho uma iniciativa incrível. E eu realmente espero que cada vez mais alunos de graduação enxerguem esses pontos de vantagem, enxerguem esses tipos de conhecimento que eles podem adquirir e levar para fora, e contribuam cada vez mais com um avanço desse conhecimento e dessa doutrina jurídica que até agora não existe. Eu super concordo demais, assim, Ju, com essas questões e acho que a ideia da Coditec é essa. A gente está, inclusive, te esperando aqui no Brasil quando você eventualmente coincidir a sua estadia presencial no país com a Coditec. A gente vai adorar ter você. E acho que é muito disso, né? Que você falou, a gente tem que, sempre que a gente está pensando casos de multi, eles têm que ser casos que não são óbvios, né? Porque senão um dos lados vai ter uma dificuldade muito grande de conseguir fazer os seus argumentos. O que nos leva necessariamente para casos complexos e para casos de fronteira, né? A gente tem, inclusive, uma iniciativa dentro do Algorithm do Jurisprudência do Futuro, que são realmente casos em que a gente tenta projetar o que a IA pode dar de problemas no futuro e tentar prever o que podem ser argumentos e quais podem ser eventuais saídas de regulação, né? Que eu acho que quando a gente está tratando de certos casos, inteligência artificial é um exemplo super claro disso, a gente acaba tendo que dar uns passinhos para trás no que a gente tem de regulação posta e realmente discutir para onde as coisas têm que ir, né? Mas acho que não só, né, na parte material, né? Acho que quando a gente fala, por exemplo, de arbitragem, que é a outra temática da Coditec, a gente tem muito essa questão dos casos complexos também, né? Afinal de contas, casos que vão para arbitragem não são casos simples, né? A gente desconheço algum caso de arbitragem que seja, nossa, que coisa simples, não temos nenhum problema aqui, porque estamos arbitrando esse negócio. Não que, né, não que eu não possa ter uma resolução aí em acordo, etc. Mas, tipo, ninguém leva uma questão que seja muito fácil ou muito dada para arbitragem. Então, queria ouvir de você um pouquinho, Fê, como que
os MUTs te ajudaram também a olhar para esses casos que não necessariamente são de tecnologia, não necessariamente são de temas, né, de questões materiais que a gente está acostumado a ver, ou que não tenham nem relação com os temas materiais das competições, mas que ferramentas, né, você conseguiu apreender durante as competições para avaliar de maneira mais rápida, de maneira mais eficiente, fazer previsões melhores sobre possibilidades de argumentos e resoluções em casos complexos. Acho que esse ponto é super importante, porque acho que, no final das contas, na vida prática, acho que isso é uma consequência do MUT que a gente não pensa tanto quando a gente começa a fazer MUT. Acho que, enfim, é muito comum as pessoas falarem que vai melhorar a sua oratória, vai te ajudar. Acho que alguém até mandou aqui no chat, aqui no Teams, que, enfim, se sentiu mais confortável para fazer reuniões com clientes, enfim, eu acho que essas são todas habilidades do MUT, a habilidade de pesquisa, que acho que foi a Letícia que comentou, de ter acesso a essas bases de dados, de conseguir descobrir como fazer essas pesquisas, todas essas questões de metodologia, enfim, que são todos elementos muito importantes, mas acho que tem um elemento de aprender a analisar documentos e a procurar informações e a achar quais são as informações relevantes em um texto, enfim, jurídico, que os MUTs trazem de uma forma que tem poucas coisas que a gente faz na faculdade que eu acho que levam a isso. Porque, no final das contas, e aí acho que uma diferenciação aqui, assim, as competições de direitos humanos tendem a ter formatos de caso diferentes das competições de arbitragem. Nas competições de direitos humanos, normalmente você tem só o caso escrito, você vai ter poucos documentos, enfim, no máximo uma referência legislativa, alguma coisa que você precise para construir, mas você não vai ter, por exemplo, manifestações das partes, você não tem grandes anexos, que é diferente do modelo das competições de arbitragem. Por exemplo, o Vismut não tem um caso escrito, ele simplesmente te dá todo o material de documentos como se você fosse um advogado olhando para essa arbitragem pela primeira vez. Então, o caso se inicia com o requerimento de arbitragem, e aí os documentos que você tem são os anexos às manifestações que as partes apresentaram. E aí você tem competições, que é o que a gente faz no CODTEC, que é o que a competição brasileira de arbitragem faz, que é um meio termo. Você continua tendo um caso escrito para as equipes, mas você também tem os documentos. E aí acho que os três modelos, na verdade, né, trazem habilidades similares em alguns momentos diferentes, mas que é justamente essa ideia. Então, por exemplo, você vai ter um caso escrito, e o caso tem muitas informações. Seja porque tem muitos anexos, seja porque o caso é muito longo. Então, por exemplo, os casos das competições de direitos humanos tendem a ser muito mais longos do que os casos de arbitragem, e você tem que aprender ali a filtrar quais dessas informações são relevantes e quais são ali a encheção de linguiça que a pessoa que escreveu o caso colocou para fazer o background ali que o caso tem, enfim. Isso eu acho que é uma primeira habilidade que ela é muito útil quando a gente trabalha com materiais na vida real, e aí isso vem também quando você olha nas competições de arbitragem, da quantidade de documentos que você recebe, porque muitas vezes, quando você está trabalhando na vida real, o seu cliente não sabe quais informações são relevantes para você. Ele vai te dar uma quantidade ali de informações, são as informações que ele tem. E aí pode ser que você vai ter clientes que vão te dar um documento de 5 páginas, resumindo o caso e falando vire-se, e você pode ter clientes que vão te mandar uma pasta que tem 450 documentos, e você vai ter que achar quais desses documentos são relevantes ou não. E acho que essa habilidade de identificar as informações relevantes é uma coisa que você aprende nos MUTs, de uma forma que é muito única e de uma forma que acaba sendo muito útil para quando você trabalha na vida real. Então, por exemplo, eu tive um caso no escritório no Brasil, né? Que literalmente assim, eu olhava para minha chefe e falava, nossa, isso é um caso de MUT, ele tinha cara de MUT, tinha os e-mails das partes, a gente ficava lendo o e-mail e indo lá grifar qual é a frase do e-mail que a pessoa falou que a gente podia usar. Porque no final das contas são habilidades que você usa na vida real. E eu acho que tem um outro aspecto também que eu sinto que acho que foi você que comentou, Ju, do conforto. E eu acho que esse elemento do conforto também é muito importante nessa questão de lidar com coisas complexas. Eu acho que você se assusta menos. Então, muitas vezes, assim, eu pego um caso que é muito grande, é uma coisa que parece muito difícil, e eu paro e eu penso, e se isso fosse um caso de MUT, eu olharia para isso de que ângulo? E eu faço isso mesmo, porque eu acho que, às vezes, quando a gente transforma essas coisas muito complexas, e aí você percebe que é uma coisa que você está acostumado a fazer. Então, que esse caso muito difícil que te deram que você tem que responder, não necessariamente é mais difícil do que a pesquisa que você já fez para uma competição, justamente porque, como a Ju estava falando, nos MUTs você acaba tendo questões que são polêmicas. Você vai ter questões que ou são muito novas, ou questões que
são muito polêmicas, porque, claro, se a coisa tivesse uma resposta simples, não era um MUT. O MUT parte da premissa de que o caso vai ser difícil, porque você tem que ter argumentos para os dois lados. E na vida real, muitas vezes, é exatamente isso que você vai encontrar. Então, eu acho que essa habilidade de olhar para as coisas complexas é uma coisa realmente que a gente aprende com a competição de uma forma que talvez a gente mesmo nem perceba. Eu acho que às vezes a gente percebe quando outra pessoa comenta, que a pessoa vira e fala assim, nossa, mas como você achou que esse e-mail dizia isso? Ou por que você achou que essa informação que o cliente deu numa reunião era importante? Que eu acho que também é um outro aspecto. Com o MUT, com esse modelo da réplica e tréplica, enfim, a gente acaba aprendendo também a prestar atenção nas coisas que as pessoas falam, de um modo que você extrai a informação do que ela está falando. E aí, fugindo um pouquinho da pergunta, mas eu acho que é um ponto que é super interessante, assim, em arbitragem, né, quem trabalha com arbitragem, acho que é um pouco diferente do que quem trabalha com judiciário, as audiências que a gente faz na vida real, muitas vezes são muito parecidas com um MUT. Por exemplo, ano passado eu tive uma audiência que ela era literalmente um MUT. O tribunal pediu para que cada parte apresentasse o seu caso, e aí cada parte apresentou o caso e fez réplica e tréplica. E no final o tribunal fez perguntas. Era exatamente a configuração de um painel de competição. E aí foi uma coisa que, assim, quando as pessoas têm que fazer, você via que tinha advogados que estavam muito desconfortáveis com esse cenário, porque esse não é um cenário normal num processo judicial brasileiro, mesmo numa arbitragem também não é. Você está acostumado a inquirir a testemunha, você não está acostumado a ter que apresentar o seu caso. Você vai apresentar o caso numa apresentação inicial, mas o tribunal não vai te interromper necessariamente para fazer pergunta. Então, eu acho que isso são skills também que a gente vai aprendendo, que eu achei que era um comentário assim, legal de fazer, porque eles realmente se refletem na vida real. E aí, acho que um último comentário que eu queria fazer, que também é um pouquinho off-topic, mas que acho que é interessante de compartilhar, que eu acho que um ponto que vale vocês terem também em mente é que eu acho que às vezes as pessoas pensam, mas eu não vou trabalhar com isso. Eu não pretendo trabalhar com direitos humanos, por exemplo. E eu acho que são dois aspectos. Uma coisa que eu acho que é muito importante é lembrar que o multi, como a gente está falando, ele te traz skills que vão muito além do que o conteúdo do que você está aprendendo. Então, eu aprendi coisas fazendo os multi direitos humanos, por exemplo, de pesquisa e de análise de documentos e de oratória e de conforto de falar em inglês e tudo mais, que são úteis para a minha carreira, independentemente da área que eu vou trabalhar. E aí, o outro aspecto disso também é que, na verdade, você não sabe, porque você não sabe onde a sua vida vai te levar. Então, por exemplo, aí vocês vão dar risada disso, mas é verdade. Semana passada, eu respondi as perguntas que me fizeram no escritório sobre como funciona o sistema da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Porque eles precisavam de alguém que tivesse esse conhecimento no escritório, porque a gente faz arbitragem, mas a gente também faz casos de direito internacional público, tem um caso de pro bono que eles precisavam de uma informação ali sobre isso, e foi uma hora que eu olhei, estava todo mundo desesperado, porque ninguém sabia fazer, e eu olhei e falei, eu sei responder essa pergunta, qual é a sua dúvida, porque eu sei o requisito da admissibilidade. Então, é uma coisa que para mim foi muito engraçada, porque era uma informação, era uma coisa que eu aprendi, que eu achei que eu nunca ia usar na minha vida. E no final das contas, eu usei, e aí, por exemplo, foi uma oportunidade que eu tive de mostrar para um advogado que não me conhecia, que não conhece meu trabalho, que é uma pessoa com quem eu não trabalho, o conhecimento que eu tenho e de mostrar o meu trabalho para ele. Então, eu acho que isso também é uma coisa que eu queria comentar, porque, primeiro, eu achei engraçado, mas também porque eu acho que é super importante, assim, eu conheço muitas pessoas que fizeram multi em várias áreas e que não trabalham em nada que seja remotamente parecido e continuam achando que foi muito útil ter feito. Então, acho que é uma coisa que é sempre importante de ressaltar. Eu achei excelente o exemplo e, de certa forma, feliz que a sua experiência de 2016, que deve ter sido de onde você tirou os requisitos de admissibilidade da Corte Interamericana, quando a gente era dupla, te ajudou na semana passada no escritório. E eu acho que é muito isso, né? Eu acho que as pessoas conhecem talvez um pouco mais os MUNs, né? Os Model United Nations, e conhecem pessoas que fizeram Model United Nations, que viraram médico, que viraram engenheiro, que viraram um monte de coisa, e que não necessariamente trabalham com qualquer coisa relacionada com direito, ou com relações internacionais, ou com qualquer coisa assim. E eu acho que muito dessa experiência se transporta para os multis também, né? As habilidades que a gente ganha lá nos MUNs, que as pessoas muitas vezes fazem durante o colegial,
ou na faculdade. E as competições são experiências que elas se transportam para diversas coisas, né? Como competidor, melhora a oratória, como treinador, você passa a ver como induzir habilidades das pessoas, como árbitro ou juiz, acho que essas questões de perguntas complexas e entender de onde partem certos argumentos e quais são eventuais furos lógicos dessas questões, como organizadores que já fomos também, toda uma questão de logística que assim as pessoas não têm acesso, né? Isso não faz parte da carreira normal de um advogado, mas que hoje eu vejo tocando uma associação de pesquisa, né, o Algorithm, e sendo sócio de um escritório, quanto essas habilidades que, na verdade, não tem nada a ver com efetivamente os cargos que eu ocupo hoje, mas o quanto isso me ajudou, né, tanto para eu chegar aqui quanto para eu exercer, né, o trabalho que eu tenho hoje. E aí queria ouvir um pouco nessa toada de habilidades, né, não aprendidas na faculdade, questões de gestão e liderança. A gente começou falando um pouquinho sobre isso, né? Mas queria ouvir um pouquinho mais de você, Carol, essa questão de realmente desenvolvimento, né? Porque eu acho que quando a gente entra, seja no escritório, seja para pesquisa, enfim, sempre que a gente vai trabalhando e vai gerando equipes para trabalhar em coisas, né? Ter uma habilidade prévia de gestão faz muita diferença. E muitas vezes as pessoas só vão realmente atingir um nível em que é aceitável ter uma gestão num ponto muito mais posterior da carreira, né? Então, a possibilidade de gerir uma equipe, né? Seja como recém-formado, ainda como estudante, né? Eu sei que a Fernanda chegou a treinar times enquanto ela estava na faculdade, não sei se a Ju e a Carol, eu treinei logo depois de me formar, mas isso traz uma perspectiva muito diferente, né? Porque você passa a entender que existem diferentes tipos de pessoas, que diferentes pessoas respondem a diferentes estímulos, e ter experiências prévias com esses tipos de pessoas também te ajuda a evitar, né, eventuais erros de gestão que você poderia acabar cometendo na melhor das intenções, né? Então, acho que queria ouvir um pouquinho de você, Carol, um pouco dessa perspectiva prática aí no dia a dia. Não, essa pergunta acho que é super relevante, independente de qual carreira a pessoa esteja, né? Porque não importa no fim do dia se você, como você falou, se você é médico, se você é professor, se você é advogado num escritório, se você está numa organização internacional, normalmente você vai trabalhar com pessoas, de alguma forma, mesmo que ali, mesmo quem tem um grande input num computador, passa o dia na frente de tela, a maior parte das carreiras você tem que lidar de alguma forma com pessoas. E quando a gente vai andando na carreira, avançando na carreira, a gente vai tendo que ensinar as pessoas que estão abaixo, né? Vai tendo que lidar com elas de uma forma de liderança, né? Em diversos aspectos. E o que acontece normalmente é que quando você vê lá os requisitos para você ser contratado para uma vaga, 4 anos de experiência em direito administrativo, ninguém pergunta se você tem experiência em lidar com pessoas, com ensinar, etc. E isso é uma coisa que vem do multi. No início da minha fala eu falei, quando você se torna coach, mas isso acaba, você não necessariamente precisa ser coach para você aprender isso, né? Às vezes você, ali na posição de participante, tendo uma dupla com quem você tem que lidar, ou tendo alguém que está fazendo um tipo de pesquisa ali para subsidiar o seu discurso, ou de alguma forma, você vai Só de aprendendo a você ser um lidar. participante mais velho, né? Tipo, só de você estar na sua segunda competição, isso muitas vezes já te coloca numa posição de liderança, né? Perfeito, exatamente. Seja uma liderança mais ali prática, de explicar para a pessoa como é que funciona, ou só uma liderança de passar ali confiança, de eu já sei como que isso funciona, bora comigo. Então, isso acaba sendo muito relevante mais para frente, quando você tiver que realmente, por responsabilidade, lidar com outras pessoas. Então, você acaba entendendo, para mim, pelo menos eu tive quatro equipes em que eu fui coach, e inclusive 4 equipes ganhadoras em que eu fui coach, faço sempre questão de falar isso. As 4 vezes que eu fui coach, saímos vencedores. Você acaba vendo perfis completamente diferentes de pessoas em todas essas competições. E você acaba entendendo, bom, para tirar o melhor dessa pessoa aqui, eu preciso explicar isso desse jeito. Para tirar o melhor dessa pessoa aqui, eu preciso
acalmar ela, que seja assim, né? Preciso sentar e fazer uma conversa ali de acalmar. Ou então, para essa pessoa ficar mais confiante, ela precisa de mais pesquisa. Ou ela não precisa, enfim, você vai acabando aprendendo a lidar com esses diferentes tipos. E você também vai reconhecendo eles mais fácil, né, ao longo do tempo. Isso acaba sendo muito relevante, sei lá, até no momento de você fazer uma seleção, um processo seletivo, eventualmente, que é uma coisa que, dentro de uma instituição, é super relevante, né? Porque se você seleciona pessoas erradas, você acaba perdendo muito tempo ali e eficiência de trabalho e tudo mais. Então, isso vem agregar em diversos momentos. Fora que também é super gratificante quando você vê que as pessoas estão respondendo ali a forma que você está passando aquela experiência, né? E muitas vezes, principalmente no Multi, você vai vendo que não é sobre necessariamente você passar o conteúdo. Então, acho que ficou muito claro aqui pelas falas de todo mundo que, apesar de a gente ter multis que são baseados em temas específicos, eles sempre são casos extremamente cabeludos, né? Então, como a própria Gil falou, a gente vai procurar casos de fronteira, a gente vai procurar casos em que você não tem uma resposta clara. Então, o coach, né, aquela pessoa, ela não vai ser, né, o coach ficou uma palavra meio marcada aí pela internet, mas enfim, a gente já usava antes. Mas o coach, que seria o treinador da equipe mesmo, né? Ele não vai necessariamente te explicar, olha, a resposta é essa. Você tem aqui um problema de aplicação da lei, a lei é essa aqui, resolveu tudo. Pouquíssimas vezes isso vai acontecer, porque não tem resposta mesmo, não é para ter, se fosse fácil assim, não era um caso de multi. O que você vai ter é você explicar para aquela pessoa como que funciona, como que ela tem que pesquisar, como é a melhor forma de falar. Quando eu comecei a ser coach no Multi da BPI, eu ainda trabalhava só com proteção de dados. Então, PI ainda era muito novo para mim, né? E eu não era a melhor pessoa em termos de conteúdo em PI, mas eu sabia explicar para a pessoa que tipo de resposta ela tem que dar para um árbitro que está ali te perguntando. Então, olha, responde desse jeito, não responde daquele outro. E isso acaba sendo muito mais conhecimento de pessoas e de como elas funcionam e de como responder uma pergunta do que necessariamente um conhecimento jurídico. Então, todas essas coisas vêm a agregar em momentos posteriores, em que você tem que orientar alguém como participar de uma reunião, por exemplo, né? A gente acaba, nesse momento, eu trabalho em escritório, né? Então você vê um momento em que o estagiário está começando a atender direto um cliente, você vai ter que explicar para ele não apenas a lei, né? O que você vai botar na sua resposta, mas como que você vai responder uma demanda, como que você vai atender uma ligação, como se você vai responder numa reunião. Então, tudo isso, seja a forma de você entender os perfis das pessoas, seja como você aprender a passar para frente não apenas o conhecimento jurídico, mas a soft skill, né, como todo mundo chama, do mundo jurídico. Então, acho que também para aqui, como boa multi que sou, não passar muito do tempo, eu concluo aqui a minha exposição. A gente começou um pouquinho atrasado, então acho que o tempo adicional é mais do que bem-vindo. E queria subscrever, acho que tudo que vocês falaram, na verdade, né? Fazendo um pequeno apanhado aí. Acho que desde do primeiro painel, as falas da Vitória, da Letícia e do Giovanni, sobre, enfim, desde habilidades práticas até desafios institucionais que a gente enfrenta com as competições. E acho que também pensando, né, o quanto isso pode nos ajudar no dia a dia, acho que dá um pouquinho do panorama, né, do que a gente vê nas competições. Acho que tenho certeza que todos aqui poderiam ficar horas conversando sobre tanto experiências práticas quanto coisas realmente que a gente aprende com as competições, né, e como essas coisas mudam muito de como a gente olha para os problemas, né. Acho que uma coisa que você falou, Carol, inclusive sobre a questão das perguntas, acho que uma mudança muito grande que eu tive com o approach para perguntas é que no começo a gente talvez fique com um pouco de receio, né? Tipo, você vai perguntar uma coisa que eu não sei, ou será que eu vou saber responder isso? Mas quando você está quando você está apresentando um argumento para alguém, uma pessoa te faz uma pergunta, isso é um insight no raciocínio dela. Isso é um insight sobre como essa pessoa está
pensando o que você está dizendo. Então, você mudar essa perspectiva, na verdade, a pergunta deixa de ser um problema e ela se torna uma indicação de por onde seguir, né? É claro que eu não vou argumentar uma coisa com a qual eu não concordo, mas eu passo a entender quais são os problemas que essa outra pessoa está enxergando naquele argumento, ou naqueles fatos, ou naquela subsunção que eu estou tentando fazer, por que aquilo talvez para ela não funcione, né? Então, acho que isso foi uma mudança de perspectiva muito importante para mim, que você me lembrou com essa fala. Meninas, acho que falas finais, assim, se vocês quiserem fazer algum agradecimento, deixar alguma mensagem, super bem-vindos. E depois disso, vou encerrar o nosso evento. Não, acho que só agradecer novamente o convite e acho que o recado final, que eu tenho certeza que é o mesmo que as meninas vão querer falar também, façam muitos. Acho que para todos nós, a gente brinca, a gente fala que ficou preso nisso para sempre, enfim, mas no final das contas, acho que não tem uma pessoa aqui, aí desse painel, do outro painel, enfim, que não teve o curso da sua vida profundamente alterado pela decisão de fazer multi. Acredito que para todos nós, para o melhor. Acho que nenhum de nós estaria onde a gente está, nem pessoal, nem profissionalmente, se não fossem as oportunidades que a gente teve, as decisões que a gente tomou de participar dessas competições. Então, eu acho que eu falo isso para todo mundo. Realmente, eu sempre falo que o multi mudou a minha vida e é real mesmo. Acho que a gente fala isso, as pessoas não acreditam. Mas acho que todos nós somos excelentes exemplos do real impacto que isso tem. Então, acho que eu queria dar esse recado assim de forma forte, contundente. Bom, acho que para encerrar também, primeiro que quando a Fê fala isso, né? Nós somos exemplos de como isso muda, percebo que, meu Deus, estamos no futuro, realmente já faz 10 anos, 11 anos que a gente faz multi, e isso me diz, né, que realmente estamos presos, mas além de façam multis, eu acho que continuem nos multis, porque essa continuidade, né, acho que foi mencionado, inclusive no outro painel, é muito relevante para que, enfim, para as equipes, para as universidades e também, enfim, obviamente, né, que querem ter um desenvolvimento ali, ganhar aquela competição, etc., mas também para passar o conhecimento, né, para manter essa cultura do multi relevante e dar oportunidade para outras pessoas de terem essa vivência, né, que é tão relevante. Então é isso, façam multi, continuem no multi e aproveitem. E obrigada ao algoritmo. Eu queria mais uma vez agradecer o convite e eu concordo com tudo que as meninas falaram. Eu só queria deixar claro que eu falei várias vezes brincando que eu tô presa, mas obviamente eu não estou presa. Eu continuo fazendo multis porque eu gosto, porque realmente mudou a minha vida e eu tive a oportunidade de conversar já com alunos que me falaram que mudou a vida deles também. Então, acho que eu só queria também ressaltar que estamos velhos, mas é o momento que, pelo menos eu, comecei a ver os frutos, de ter insistido tanto tempo em fazer multis, de ter tentado passar esse conhecimento e incentivado a cultura de multis, e acho que é uma coisa que os alunos agora podem também pensar no futuro, em estar no nosso lugar e de ter alunos olhando para eles e falando: você é minha inspiração. Você me inspirou, eu ouvi falar de você, eu acho o seu feedback muito construtivo. Muito obrigada por ter sido essa inspiração. Então, acho que isso também é um dos pontos positivos assim da minha experiência de multi, um dos motivos pelos quais eu não parei. É, pode ser também que seja, como chama aquela síndrome, quando você é sequestrada e você acha que é tudo maravilhoso. Estamos nela há 9 anos, talvez. Estocolmo. Oi? Estocolmo. Estocolmo, isso. Estamos nela há 9 anos, talvez. Mas é realmente assim, colhi frutos no passado, continuo colhendo frutos agora e espero que mais estudantes possam ver essas oportunidades e que comecem a colher esses mesmos frutos. No pior dos cenários, vai render ótimas amizades e histórias maravilhosas para contar, além de todas as skills que a gente conversou hoje aqui. Então, muito obrigada mais uma vez, pessoal. E acho que é isso. Bom, então acho que com essas falas, queria só dizer que
além dos estudantes, né, as pessoas que a gente convida muitas vezes não conhecem, né, as competições. E eu tive a oportunidade, organizando a Coach-Tech com a Fê e com a Carol, de ouvir de muitas pessoas que participaram da Coach-Tech, já formadas, já com carreiras solidificadas, seja na área de arbitragem ou de tecnologia, falar o quão legal eles acharam a experiência e o quanto eles gostariam de poder ter tido isso durante a faculdade, né? Então, acho que muito do a gente estar preso nessa situação, não digo, né? Acho que não é um estar preso, é realmente pensar que o quanto isso já deu de oportunidades para gente, o quanto a gente pode, com iniciativas assim, abrir portas para outras pessoas, né? Acho que é aquela velha questão tipo, de don't burn bridges, né? Então a gente passou por essa situação, a gente mantém essas conexões, a gente usa isso para potencialmente amplificar aí dar essa oportunidade, conectando pessoas de diferentes lugares, diferentes áreas. Foi o que a Fer falou, né? A gente trabalhou juntos quase 10 anos atrás e voltou a trabalhar nas competições juntos há 2. Tem sido uma felicidade imensa estar trabalhando com ela junto, né, depois de tanto tempo. Também é uma felicidade trabalhar com você, Carol, mas é que com você eu não deixei de trabalhar. E essas reconexões são muito legais, né? De a gente conseguir abrir essas oportunidades e aí espero que, né, a Coach-Tech possa contribuir também muito com isso, para o pessoal, enfim, discutir arbitragem, discutir tecnologia, fazer conexões, gerar essa memória institucional dentro das universidades, até porque, no final das contas, parte do networking, né, a gente falou dos eventos, faz parte do networking também são as pessoas que já passaram pelas competições que a gente passou, né, as pessoas mais velhas que já foram para aquele evento, que eventualmente não vão mais, mas que podem ajudar no treinamento, que podem saber um pouco de como se portar nesses eventos, né? Muitas vezes as dificuldades das universidades de participar é, inclusive, não ter essas pessoas mais velhas, né? Não ter para quem perguntar, não ter como receber essa orientação de alguém que já foi, né? Então, acho que todo esse ciclo, né, que a Letícia falou, de tipo, demora um tempo para aquecer e conseguir professor, isso se facilita muito, ainda que não seja para a mesma competição, né? Só de você já ter tido uma experiência, isso já ajuda bastante. Então, acho que além da questão do networking para os lados, né? A gente falou o networking para cima com as grandes figuras que vão para as competições, mas acho que também tem um pouco desse networking institucional ali, né? Das pessoas que vieram antes, das pessoas que vêm depois da gente nessas gerações. Acho que é super importante olhar para isso também. Acho que com essa fala, só queria agradecer a presença de vocês, o tempo de vocês. A gente tem pessoas que estão fora do Brasil, 3 delas, 4 dos nossos palestrantes, inclusive, estão fora do Brasil, inclusive por isso a opção de fazer virtual, né? Ju, Fê, Letícia e Giovanni. Então, obrigado pelo tempo de vocês, por toparem vir aqui conversar e dividir um pouquinho dessa experiência. E para os próximos eventos, convites virão com certeza. Muito obrigado, gente.